Nós estamos aqui na Huntington para coleta de ovos. Estou aguardando aqui a anestesista vir aqui conversar comigo. E a expectativa, amor? Amigo, tem mais de 20 folículos. Vamos ver quantos ovos vão sair desses folículos, né? Crendo no Senhor, acreditando que tudo vai dar certo e aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Vamos ver, né? Beijo. E a gente foi para São Paulo 2 vezes, uma para coleta de ovos e outra para fazer a transferência. Aí tá, passou e a gente falou, amor, e aí, vamos fazer de novo, vamos embora. E aí nós levantamos os recursos, né, financeiros durante esse tempo e decidimos fazer novamente. E aí dessa vez deu 3 embriões. Aí, uau, 3 embriões, nossa e tal. Então agora vamos se preparar para transferir esses embriões. Fizemos a transferência de 2 embriões. Aí falamos, a gente poderia transferir 2 embriões se a gente quisesse ao mesmo tempo. Então nós... Se pudesse vir gêmeos, que vinha logo 2 aí. E aí nós transferimos em setembro de 2022. Dessa vez eu criei mais outra expectativa, que eram 2. Eu falei, não, gente, agora a chance de dar errado, né, menor ainda. Porque se um não der, o outro vai, vambora. E aí fizemos a transferência em setembro de 2022. E dessa vez eu não tive sintoma nenhum, não tive nada. E quando deu o dia de fazer o teste, eu fiz e negativo de novo. Aí eu mandei uma mensagem pro Rubens, que ele falou, você quase me matou do coração, achei que você ia falar que você tava grávida e tal. Aí eu falei, não, amor, não deu certo. Eu falei, melhor falar logo por mensagem do que eu ter que encarar ele e falar isso no olho, né? Porque eu já tava doida pra chorar. Mas aí ele foi, me abraçou, não teve jeito, aí choramos. Mais uma expectativa de novo frustrada em setembro de 2022, mas a gente ainda tinha um embrião. Dessa última transferência, a gente não tava com muita expectativa, porque eu pensei assim, pô, transferindo 2 não deu certo. E eles transferem os mais bonitos morfologicamente, né? Então esse... o último não é o top. Eu falei, o último é o pior, então não vai dar certo. Já pensei assim. E aí fizemos a transferência. E assim, ninguém sabia, a Gabriela não sabia, meus pais não sabiam, ninguém sabia mesmo. Fizemos em fevereiro. E aí quando... O que começou a acontecer? Comecei a ter sintomas de gravidez. Dessa vez. E aí sintoma, e aí enjoo, vômito e dor nos seios, aquela coisa toda. E aquela ansiedade. Assim, o que aconteceu? Até eu não ter os sintomas é uma coisa. Depois começa a gerar uma certa ansiedade. Mas depois, o que aconteceu? A médica tinha até falado isso comigo. Tem que ver se não é sintomas de que a menstruação tá pra vir. Que eram sintomas parecidos com o que eu tinha. Eu falei, e a menstruação então tá pra descer. Então já era. E eu falei, cara, eu vou comprar um teste de farmácia. Eu tinha preparado coisas pra eu dançar. E eu pensei assim, já pensou eu fazer besteira? E aí depois eu ficar com peso na consciência de que eu me esforcei muito lá e eu tava grávida e tal. Se eu tomar banho pra sair, eu falei, vou fazer um xixi aqui pra ver se vai dar certo. Fiz o xixi. Aí eu olhei, eu fiz assim, eu olhei de novo. Cara, foram 9 anos esperando pra ver um resultado daquele, né? E essa eu acho que é a parte da história de tudo que eu vivi que ainda mexe muito comigo, porque é muito recente, né? Então, ali pra mim, eu acho que eu fui no céu e voltei. Então, vou fazer o teste, né? O que vai ser?
fiz assim, eu esperei 9 anos pra ver uma cruz aqui nesse teste e nunca vinha. E eu não tava acreditando, eu olhei de novo, peguei o negócio ali perto assim e eu comecei a chorar ali desesperadamente, caí no chão, fiquei chorando. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo dentro de mim, aquela emoção. Eu falei, meu Deus, foram 9 anos esperando pra ver isso, meu Deus. E o que eu faço agora? Eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, não, Larissa, calma, Larissa, domínio próprio, calma, volta aqui. Deus tinha falado comigo naquela tarde, antes da Larissa falar comigo, que ele era o Deus da restituição. Então eu sabia que no tempo certo ele iria restituir, né? E foi o que aconteceu. Deus já restituiu aquele valor perdido e, assim, aquela notícia para mim foi a melhor, sem sombra de dúvida, dos últimos anos, né? Assim, da nossa história. E aí eu fui para a confraternização aquele dia. Quando eu voltei, eu preparei uma surpresa rápida para o Rubens, fiz uma caixinha com teste de gravidez, preparei um vídeo, entreguei para ele, né? Ele estava muito mal do que tinha acontecido. E aí, quando ele subiu, ele não se ligou em nada. Ele achou que era por conta do que tinha acontecido, né? E ele me abraçou chorando, mas não era chorando de alegria, de raiva. Era chorando de raiva do que tinha acontecido, né? E aí eu falando assim, amor, eu tenho surpresa pra você, abre a caixinha. E eu pensando assim, ela tá querendo, amenizar a situação, né? Porque a Larissa sempre foi muito sábia nessas questões. Ela sabe que quando a gente ganha junto. Quando a gente perde junto, né? Por mais que sejam decisões que eu tome, né? Às vezes assim, e ela sempre tá ali comigo, ela sempre foi submissa a isso, tá sempre debaixo dessa missão. Então quando ela veio me abraçando, veio cheio de carinho, né? Diferente de outras mulheres que queriam, se pudesse, matava o marido, tacava ele em cima lá do andar, ela é assim, a Larissa, né? Ela é muito sábia nessa questão. Ela já sabe que o caldo já entornou, adianta ficar jogando mais ali em cima na panela, já entornou, então... Aí eu pensei assim, ela tá querendo amenizar a situação, né? E eu falei, beleza. E foi, de fato, aquele abraço foi confortante no início ali. E eu tinha combinado com a Gabriela não sabia. Eu só falei com a Gabriela assim, Gabriela, preciso fazer uma surpresa aqui pro seu pai. Você tem como ir lá pra baixo, no prédio, né? E aguardar, me dá 15 minutinhos. Ela, tá bom. E ela foi. Então foi o momento ali que eu fui fazer a surpresa, que depois eu queria fazer junto com ele pra ela, né? Aí aí eu fui, abracei ele ali e tal, aí entreguei a caixinha, quando ele abriu, ele nem acreditou, ele olhou pra mim, aí eu fiz assim, aí ele começou a chorar, ajoelhou, agradecendo ao Senhor, e aí foi muita alegria naquele momento. Aí eu falei, agora a gente precisa contar pra Gabriela, né? Aí Gabriela subiu, a gente fez uma brincadeira com ela, né? Pra contar sobre a gravidez. E ela ficou muito feliz também, contamos pra ela e foi... Foi uma noite extraordinária. Foi. Extremamente emocionante, foi fantástico, assim. Foi. Aquela emoção que eu vivi ali, há muito tempo não vivia. Sabe, é algo que você tanto espera, né? E aí acontece, se materializa, aí você fica assim, meu Deus, né? Foi extraordinário, eu fiquei numa alegria e eu tava muito mal naquele dia, muito mal pelo que tinha acontecido. Nossa, pra baixo, mas sabe quando um botão desliga e liga o outro, assim? E foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente viveu aquela noite maravilhosa, foi uma noite lá em casa, uma noite de fato... de festa, noite de glorificar a Deus por tudo que a gente estava passando ali. Foi lindo, né, amor? Foi lindo. E aí eu fiz o exame de sangue na segunda, também deu positivo. Confirmou, né? Ou seja... E nós decidimos que nós não contaríamos ainda para as pessoas por conta de ser muito cedo ainda, né? Mas a gente estava com o ultrassom marcado, então a gente ia contar depois do ultrassom. E contamos para os meus pais, para minha irmã, né, e pedimos, né, para que não contasse para ninguém, mas também fizemos surpresa e começamos a viver intensamente
a gravidez. Aí já A começa a nossa nova comprar um monte de história. coisinha. Já tava ganhando presente Já tava ganhando da minha mãe. presente, né? Fazendo lá roupinha e tal. E aí o que eu fiz? Peguei tudo que eu tinha guardado, né? Botou de pra todos aqueles lavar, anos, né? Por tantos tirei anos tudo lavar. das caixas, fui olhando tudo. Eu tava vivendo aquele momento de 9 anos de espera. Parecia que era uma mentira que eu tava vivendo. E eu olhava assim pro Rubens e direto, a gente tava na igreja, eu passava perto dele e falava assim, estamos grávidos. E ele olhava pra mim, ria, me abraçava. E tipo assim, eu tava acreditando naquilo que estava vivendo. Então assim, a gente começou a viver muito intensamente. Muito Foi mesmo, muito. muito. De tirar foto e abraçar e falar e ir pra frente do espelho e ficar olhando essa barriga. Assim, um grão de areia. De areia. E pra frente do espelho, aquela coisa toda, vivendo aquilo. Então foram semanas bem intensas, muito intensas, vivendo aquele sonho, né? Sem acreditar, mas também passando muito mal. Eu passei muito mal. E aí chegou o dia do exame do ultrassom. E eu fui fazendo o exame do beta toda semana que a médica foi pedindo. Progredindo assim na e forma... o beta sempre aumentando, evoluindo. E a médica falando, que bom bênção, sinal, que legal, bom né? sinal, tá evoluindo. E a barriga crescendo também, né? A gente foi acompanhando a barriga crescendo aos pouquinhos. E aí chegou o dia do ultrassom. E aí no dia do ultrassom a gente com aquela expectativa toda, né? Hoje, e a gente já ia ouvir os batimentos cardíacos. Nossa, hoje nós vamos ouvir o batimento cardíaco do nosso bebê e tal. E eu comi salando na barriga, aquela coisa toda. E aí fomos na alegria, ultrassom, na maior alegria de todos no ultrassom. E aí aquele dia a gente entrou, né, chamou até a equipe da médica feliz também, que alegria e tal, eu vi hoje o coraçãozinho e tal. E aí quando eu deitei, né, lá na maca, e a médica botou o ultrassom, o Rubens estava filmando. Tava filmando, né, pô, quero ver, né, quero ouvir aqui vamos e filmar tal. esse momento, aquela alegria e tal. E a médica tá quieta, passando o aparelho e quieta. E eu olhava assim, eu já olhei para o Rubens, aí já fiz assim para ele parar de gravar. E ele não entendeu, e ele continuou filmando. E a médica parou, olhou para mim e falou assim, então, Larissa, eu não tô conseguindo ver o embrião. E aí eu olhei pro Rubinson, eu olhei pra ele e falei assim, para de gravar. E aí ele parou e ela começou a falar que não tava conseguindo visualizar, que o saco gestacional tava lá, tava o evoluindo, saco né? gestacional tá aqui, tá grande e tal, mas não tô conseguindo visualizar o embrião. E aí pode ser que seja muito cedo pra gente ver, né? Mas... Vamos fazer outra ultrassom na semana que vem, exatamente 7 dias depois. Outra ultrassom semana que vem. Só que aí ela virou pra mim e falou bem, você já ouviu falar gravidez anembrionária? Eu falei, quê? Aí ela, então, isso acontece quando o embrião não evolui. E ela começou a falar sobre isso. Só que ali meu chão abriu. Eu já não conseguia mais prestar atenção direito no que ela falava. Eu sinceramente nem sei o que ela falou depois disso. Se você perguntar, eu não sei te dizer. Eu sei que parece que eu tava num lugar assim, tudo desfocado na minha frente e eu querendo chorar. Eu queria muito chorar. E eu fiquei ali quieta, eu falei, tá bom. E eu olhava pro Rubens e eu não sei descrever a dor que eu senti naquele momento. E eu saí dali, que eu entrei com uma expectativa de ouvir o coração do neném. E eu saí com a palavra de nem sei se eu tô grávida mais. E eu saí do consultório e eu precisava pregar. A gente foi numa sexta-feira. Eu precisava pregar no culto de mulheres no sábado. E o tema do culto era Reaviva Sonhos. E eu tava assim, nossa, eu vou pregar nesse culto, Reaviva Sonhos, Deus reavivou meu sonho, eu tô grávida e tal. E eu tava com a palavra no meu coração, tudo voltado, assim, não ia contar que eu estava grávida ainda, mas era algo que eu estava vivendo, de reavivar sonhos. E quando eu saí do consultório, eu falei com Deus, eu vou precisar pregar sobre reaviva sonhos e o meu acabou de morrer. Sim. Como que vai ser isso? E eu chorei com Deus no meu quarto, falei, Deus, por quê? Como que eu vou falar sobre um Deus que reaviva sonhos se o meu acabou de morrer? Como que vai ser isso? Eu não vou pregar amanhã. Eu vou falar com as meninas para elas se virarem lá, arrumar alguém, eu não vou pregar, não vou. E aquela dor, assim, que dilacerava meu coração. E eu parei e falei, não,
não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu vou entender o que o Senhor tem para esse momento. E aí eu tentei botar minhas ideias no lugar e comecei a conversar com Deus ali. Deus foi acalmando meu coração, trazendo paz pro meu coração. Deus falou, é você, não é ninguém. E aquilo muito forte no meu coração. Eu não, brincando com Deus, por favor, não, Senhor, não, eu não tenho condição, eu não tenho condição. E Deus falou, eu que te fortaleço, você vai, eu vou te fortalecer. E eu amei. Chegou no sábado, né, eu fui preparar a palavra com muita dor no coração ainda e fui pregar, sangrando. Foi no sábado mesmo, eu preguei sobre um Deus que reaviva sonhos, sangrando por dentro. Falei inclusive sobre a Sunamita nesse dia, né, que quando ela disse vai tudo bem, o filho dela tinha morrido. E eu tava ali com meus sonhos e tinha a gente fez tipo como se fosse uma lápide, aqui jaz meus sonhos, porque era algo relacionado ao culto, né? E eu me senti ali, eu senti como se eu estivesse enterrando o meu sonho ali. Ontem eu recebi uma notícia muito difícil, muito difícil. E a minha vontade, me derramei aos pés do Senhor e a minha vontade era ficar lá até agora, era nem sair daquele quarto. A dor. Difícil demais lidar com a dor. Difícil. Falei, vou ligar agora para as meninas, para a Claudinha, falar que botar outra pessoa no meu lugar, eu não vou pregar amanhã, eu não tenho condições, não sei lidar com isso. O desespero bate, a gente não sabe o que fazer. Eu não conseguia orar. Eu chorei aos pés do Senhor, pedi, Espírito Santo, intercede por mim. É a única coisa que eu te peço. Doía demais. E o Senhor falou comigo, você vai. Você vai. Eu falei, eu não consigo, não tenho condições. Eu não tenho condições, eu vou falar sobre reaviva sonhos. Quando hoje, eu sozinha, não foi o Senhor. Não foi a palavra decretada do Senhor na minha vida. Eu sozinha falei, estou enterrando os meus sonhos. E o Senhor falou, você vai. Se levanta daí, porque eu não te ungi para ficar prostrada nesta cama. Eu não te separei para isso. Você vai falar do que eu tenho feito na sua vida também. E ali Deus falou, me usou e eu não sei te explicar como, nem nada, mas assim, foi muito dolorido. E aí nós repetimos o ultrassom durante as outras 2 semanas e tivemos o diagnóstico fechado de aborto retido. Foi 15 dias depois desse primeiro ultrassom. E eu já tinha ido para a médica preparada para receber a pior notícia, né? Que eu falei, não, é isso mesmo. E o Rubens falou assim, não, amor, a gente vai chegar lá, de repente vai ver o embrião. E eu, no meu coração, assim, já não tinha mais expectativa. Aí depois eu falei assim, amor, eu vou esperando o melhor, não vou esperando o pior. Mas vou preparada, a gente acha que tá preparado, né, pro pior. E aí quando a médica falou aborto, quando ela falou essa palavra, algo que eu temia demais viver na minha vida, eu falava isso com o Rubens direto, amor, tem uma coisa que eu tenho muito medo, é passar por um aborto. E quando ela usou a palavra aborto, e ela imprimiu o diagnóstico escrito, o laudo, né, escrito aborto, eu fiquei desorientada, assim. Eu achei que eu tava preparada pra ver aquilo, mas era como se fosse uma sentença final, entendeu? E aí ela imprimiu, quando ela botou em cima da mesa, eu já despenquei, eu já saí no consultório, não conseguia nem falar com as assistentes dela do lado de fora, que ela mandou eu fazer algum exame que eu não sabia nem o que era, que eu não tava pensando direito. E aí eu falei, a médica falou, e aí comecei a chorar na frente das assistentes, tinha gente lá pra ser atendida, eu não sabia falar, e eu chorando. E saí dali bem triste, muito mal. A gente foi pra casa e foi assim... A gente viveu um luto, essa é a verdade. Foi um luto. De fato, um luto. Só que passamos, né, depois desse diagnóstico ali, uns 3, 4 dias,
muito mal. Larissa, no dia que nós recebemos, ela falou assim, amor, não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou aguentar. Eu falei assim, você vai aguentar, porque você é forte, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, você vai aguentar sim. Incentivando ela, né? E aí a gente viveu aquele luto. Foi difícil demais para mim, né? Porque eu já estava pensando várias questões, né, assim, que a gente tem, né? Nossa, foi muito difícil. Sofri muito. Né? Ela tinha que pregar no sábado, eu tinha que pregar no domingo, e assim, eu volto a repetir, né? Sem ninguém saber de nada que estava acontecendo, não transparecendo os problemas para a igreja e nem fugindo da responsabilidade que Deus nos confiou. Né? E a gente ali fazendo atendimentos, recebendo notícias de outros irmãos logo depois que estavam grávidos também, e a gente se alegrando de fato, sem hipocrisia nenhuma, com esses irmãos, né? E vivemos esse luto. Mas aí depois que passou um pouquinho o luto, passou um pouquinho não, depois que o luto passou, porque ele passa, eu olhei para ela e falei assim, amor, nós vamos continuar tentando. Porque a experiência que eu tive de receber aquela notícia foi tão extraordinária e tão prazerosa para mim, que esse diagnóstico aí não é nada comparado àquilo que eu vivi. Então, aquele diagnóstico positivo, ele pulou no meu coração, assim, sabe? Fez meu coração saltar de alegria e fazer eu pensar assim, nós vamos tentar de novo. Nós vamos tentar de novo, porque, né, eu quero viver isso de novo. Aquilo foi tão bom que eu falo assim, eu quero viver aquilo de novo, cara. Vou continuar buscando em Deus, e Deus tem falado conosco, né? Então, nós vamos continuar buscando, e é no tempo dele, e a gente está assim, esperando no Senhor de fato. Hoje, pelo menos no meu coração, acredito que no dela também, não há uma ansiedade. A gente não está assim pensando no próximo passo. A gente está vivendo um dia de cada vez, depois de tudo que a gente passou. Né? Foi dolorido demais, doeu demais. Mas eu volto a repetir. Quando a gente está no Senhor, existe essa paz que excede a todo entendimento. E até as piores notícias a gente consegue superar. Amém. Né? A gente chora, o coração sangra. São dias dolorosos e extremamente terríveis, mas eles passam. Não há tempestade que dura para sempre, não há uma noite que dura para sempre. Né? Então, a gente entendeu isso e, como a gente disse aqui antes, né, tudo que a gente passou foi para o nosso crescimento, tudo que a gente tem passado é para o nosso crescimento. E não parou aí. Não há no nosso coração uma desistência, acabou, tentamos, tudo acabou. Não, Sim. Não, a gente vai continuar vivendo. Né? A gente não parou a obra, a gente não parou de trabalhar, a gente continua servindo, a Larissa continua advogando. Em nenhum momento a gente ficou lambendo as feridas, em nenhum momento a gente ficou chorando, em nenhum momento a gente ficou olhando para trás, em nenhum momento a gente ficou murmurando com Deus, falando, poxa Deus, por que isso e tal? O Senhor é Deus, você poderia, né? Por que deixou a gente viver isso? Não, cara, em nenhum momento a gente ficou reclamando com Deus, em nenhum momento a gente ficou murmurando contra Deus, mas em todos os momentos sabendo que o Senhor está no controle. Né? E eu acho que isso faz a diferença na vida de todo cristão. Não é porque a gente é pastor que a gente vive isso. Todo mundo que é cristão pode viver isso. Basta confiar e acreditar que Deus está no controle. E ponto. Amém. Né? Foi um golpe muito duro, assim, porque eu tive que chegar em casa e guardar tudo aquilo que eu tinha tirado, né, do lugar. Um luto, né? Quando morre um familiar, um ente querido, você tem que tirar aquelas roupas do guarda-roupa. No nosso caso, vai ter que tirar tudo aquilo de novo, né? A gente imaginando, a gente mora num apartamento de 2 quartos que é alugado, a gente já tava pensando assim, amor, eu vou procurar um 3 quartos, que a gente tem a Gabriela, né? Eu não queria dividir a Gabriela. Pelo contrário, a Gabriela continua sendo a nossa filha e ela ia ter o quartinho dela como sempre teve, não ia tirar a Gabriela do quarto e botar o bebê. Não, falei, não, nada disso. A gente vai procurar um apartamento de 3 quartos. Né? E agora a gente estava enterrando esses planos. Tudo enterrando, exatamente essa palavra. A gente estava enterrando todos aqueles planos. E eu comecei a criar na minha cabeça, irmão, assim, não, nós vamos procurar um apartamento de 3 quartos, eu vou montar o quartinho todinho dela, eu quero fazer o berço. Eu já estava pensando nisso tudo, né? Assim, falei, como que vai ser e tal. Aí eu já estava vendo modelo de berços, assim, diferenciados, né? Que é feito em marcenarias e tal. E eu já pensando assim, falei, amor, vou fazer algo diferente, só que depois do diagnóstico a gente teve que enterrar tudo isso, né? Assim, por um momento. Vivemos o luto, mas depois do luto vem a esperança novamente. E eu falei com ela, nós não vamos desistir, nós estamos aqui hoje dizendo, né, para o mundo, para que todos saibam que a mão do Senhor fez tudo isso,
fez, nós não temos dúvida. Amém. E nós não desistimos, né? Assim, estamos tranquilos, em paz com Deus, em paz com o ministério e vivendo muito bem, né? Vivendo muito bem, sem hipocrisia nenhuma, pelo contrário, né? Quem nos conhece, quem convive conosco sabe que nós não ficamos lambendo as feridas, nem se lamentando pelo que passou. Eu posso afirmar hoje o que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor está no controle de nossas vidas. Gabriel, nem tudo é tão fácil. Não é fácil. Depois disso Nenhum tudo, momento é fácil, né? Depois disso tudo, a gente teve que passar por um procedimento de curetagem, que na verdade é denominado AMIL, foi em abril, né? Porque o diagnóstico foi fechado com 9 semanas e eu não expeli naturalmente. Então passei pelo AMIL, meu beta continuou progredindo e o saco gestacional continuou crescendo e sem embrião. Então, assim, não tinha explicação, eu continuei tendo sintomas e os médicos sempre falavam, isso é inexplicável, era sempre assim, né, amor? E aí eu tive que passar por um outro procedimento de curetagem em julho. Numa mesma gravidez, eu passei por 2 procedimentos. E nesse meio tempo, teve uma das médicas que falou de um diagnóstico que ninguém tinha falado, que é o tal da mola. Suspeita de mola. E para quem não sabe, essa suspeita de mola, né, em vez de ser um feto que está sendo gerado, é um câncer. Né? E depois que a gente ouviu essa expressão, a gente vai para o doutor Google perguntar o que é o tal da mola. E a gente foi no Google e fala que, né, ao invés de ser um feto que está sendo gerado um câncer. E aí, novamente, temores, né? Por dentro ali. De novo. Falei, meu Deus! Então a gente vê esse processo agora final, assim, recente, a gente ainda teve que viver isso, suspeita de mola, e aí de novo, e vai, faz exame, diagnóstico, aquela coisa toda. Então, assim, eu ainda tô num procedimento de recuperação física, né, de todo o processo. Nós vivemos, e psicológica também, emocional, depois de tudo isso que a gente viveu. Mas nós podemos colocar uma pedra aqui hoje e encerrar essa conversa, né? Dizendo Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e temos a certeza que continuará nos sustentando. Uma coisa importante assim para ser falada, até para as pessoas que estão nos ouvindo, é relacionada à falta de sabedoria das pessoas diante de toda essa situação, né? Diante da situação da não gravidez, de não poder engravidar, as pessoas vivendo isso durante muito tempo, igual foi o nosso caso, né? 9 anos vivendo isso, esperando no Senhor, né? E as pessoas não têm sabedoria para lidar com a situação. Então, às vezes, elas chegam com cobranças, né? Ah, não vai ter filho? Não, vai ter filho quando? E às vezes querem invadir uma área da sua vida e querendo sugerir 1 milhão de médicos, às vezes querendo ajudar, né? Faz o tratamento tal, faz o tratamento tal. E assim, a gente já fez... Tem gente especialista até em posição sexual, filho. Tem posição sexual, tipo assim, faz dessa forma, fica assim e tal. Falei, caramba! Tem sim. Então, assim, é até bom para as pessoas, né, que estão ouvindo a gente saber disso, né? Não façam isso com as pessoas. E outra coisa, né? Tem as pessoas aí que vêm com uns revelamentos, né? Que não tem nada a ver com Deus, né? Vem falando em nome de Deus. E é muito triste isso, porque a gente passou por muitas situações assim, né? Às vezes até com coisas assim, agora você vai engravidar agora, falando em nome de Deus, né? Nem em nome da própria pessoa, ela fala em nome de Deus. Então isso que é o mais difícil. Então a gente recebeu também muitos revelamentos revelamentos mesmo, revelamentos, são revelamentos de propósito. Porque revelamento nessa trajetória, porque assim, em nome de Deus não tinha nada. Lógico que a gente viveu muitas experiências com Deus também, muitas pessoas usadas por Deus, sim, durante esse período, mas a gente sabe quando é de Deus. Às vezes Deus estava trabalhando algo no nosso coração relacionado àquela situação. E aí a pessoa vinha naquele momento com a palavra que Deus já estava tratando com a gente, vinha testificar através da pessoa. Então, assim, Deus usou muitas pessoas assim, mas muitas pessoas totalmente sem sabedoria e sempre falando, você tá ansiosa. Gente, eu ouço isso há 9 anos, só que eu tô ansiosa. Que eu tô ansiosa, que a hora que eu não estiver mais ansiosa é a hora que Deus vai agir. Eu ouço isso há 9 anos. Então, assim, eu acho que isso não é o tipo de coisa que você deve ficar falando para as pessoas que
que querem ter um filho, né? Ah, tão ansiosa, tão ansiosa. A hora que você menos esperado isso vai acontecer. Eu também creio nisso, mas você não pode jogar a culpa sobre a pessoa que ela não está engravidando porque ela está ansiosa e a ansiedade que está fazendo com que ela não engravide. Não é assim, as coisas acontecem realmente no tempo do Senhor. A gente crê no tempo perfeito do Senhor. Então eu acho importante ressaltar isso até para as pessoas que estão vivendo isso não serem sufocadas com esse tipo de pressão e esse tipo de abordagem também, que é muito ruim, né? Então, assim, o que a gente precisa hoje não é de 1 milhão de sugestões, o que a gente precisa hoje é realmente das orações, né? De ser abraçado, de que estejam apoiando a gente em oração e não que estejam cobrando algo que não depende da gente. Fica a dica aí, pessoal. Se você conhece alguém que está passando a mesma situação que a gente, né, tentando engravidar e não consegue, não cobre. Pelo contrário, ore por essa pessoa, ore por esse casal, né, esteja abençoando a vida dele através da oração. Porque realmente é complicado, né? A gente está vivendo esse processo, esses procedimentos que passamos aí, e ficar ouvindo as pessoas falar e tal, como eu disse aqui, né? Ah, você precisa ter relação sexual nessa posição, gente. Meu Deus, assim, cada coisa que a gente ouve, né? Pessoas que se acham especialistas. A gente sabe que no fundo há uma boa intenção das pessoas, né? Mas até a boa intenção, para quem está passando nesse processo, ela machuca às vezes, né? Então fica a dica, tá, pessoal? Se você tem algum parente que está enfrentando isso, algum amigo, algum colega, tenha paciência. E o que você pode fazer por ele é orar pela vida dele, interceder pela vida desse casal, para que Deus opere o grande milagre. Pessoal, foi isso. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Espero que tenha sido uma bênção essa mensagem na sua vida. E compartilhe com amigos queridos, até mesmo com parentes, dentro da sua própria casa, essa história. Um grande abraço no coração. Que o Senhor abençoe vocês.